Se eu disser para vocês uma coisa, vocês não vão acreditar. Todas as vezes eu tenho que vencer a minha timidez no púlpito. Eu preciso pelo menos de 5 minutos. Eu quero dizer para vocês que eu vivo um novo ciclo no meu ministério e eu estou muito feliz, né? E é uma sensação que eu posso traduzir por realização. Eu sou 12 do apóstolo Fábio já há muitos anos, talvez um dos primeiros da equipe dele. E fui pastor e membro de um ministério presbiteriano, meu berço da fé. Logo que me converti, me dediquei a estudar. Fiz, ao todo, uns 5 anos de teologia. Depois lecionei por 7 anos teologia. Mas, durante um grande período, eu vivi um conflito muito intenso a respeito da minha convicção pastoral. Então, pelo menos uns 10 anos no meu ministério, foi uma luta todos os dias de continuar ou largar o ministério. Até que eu conheci a Visão Celular, conheci o apóstolo Fábio, e ele é testemunha disso, que um dia eu cheguei para ele falando que da decisão que eu havia tomado no meu coração de abandonar o ministério. Depois dele me ouvir, ele falou: olha, França, se você quiser fazer isso, você pode fazer. Deus levanta outro em teu lugar e depois vai te pedir conta. Lembra? Esse jeitinho bem manso, depois vai te pedir conta. E aí eu não larguei o ministério, como vocês estão vendo. Mas houve uma outra fase que eu decidi sair do ministério. Foi uma inquietação muito grande gerada por Deus no meu coração, porque eu me senti uma oliveira plantada num vaso. Então, parece que o que eu tinha que crescer, o que eu tinha que dar no ministério já estava determinado, era bem por ali. Isso gerou uma frustração muito grande, uma inquietação. O apóstolo Fábio ele sempre foi muito ético, né, muito cuidadoso no nosso discipulado, na nossa orientação. E eu sempre gostei de sair com ele. Eu queria trocar o meu lugar até pelo secretário pessoal dele agora, que anda todos os dias com ele. Se quiser trocar, a gente... E aí eu havia tomado uma decisão. Aliás, ele sempre foi muito ético para falar, tal. E eu falando das minhas frustrações, das minhas limitações. E até que um dia, saindo com ele, para ir pregar, que ele foi pregar na igreja do pastor Eliezer, eu fui ao lado dele e falei de uma queixa minha. E ele foi pisando bem cascas de ovos, assim, bem devagarinho. França, sabe como que é, tal. Eu falei: apóstolo, pode ir direto. Ele tirou o pé do acelerador e olhou para mim e falou: posso? Falei: pode. E aí ele foi direto, falou assim comigo o que estava limitando o meu crescimento, a minha felicidade. E eu aprendi a obedecer. E aí eu me apropriei dessa orientação do apóstolo Fábio e resolvi tomar uma decisão muito, muito dura para mim, que era romper com o vínculo tradicional, né, onde a tradição é muito valorizada, porque aparentemente transmite uma certa segurança, um ar de sabedoria, né? E aí eu tomei uma decisão pelo Espírito de Deus, né, compartilhei com a minha família me abraçou nessa minha decisão, que foi de romper com a denominação. Eu era secretário executivo do Presbitério de São Paulo, conversei com a minha diretoria, eles argumentaram de todas as formas para manter-me no ministério. Eu falei: olha, o problema não é com vocês, não é com nada, talvez com a instituição. E então eles me abençoaram. E aí eu procurei o apóstolo Fábio para dizer o que eu havia decidido e falei assim: apóstolo, rompi. Ele falou: mas o que você... Qual é a sua decisão? Eu falei: não, eu quero ser membro da tua igreja. Quero ser um discípulo teu. Ele falou: não, eu não aceito isso. Falei: eu não tenho nenhum problema em me submeter a fazer parte de uma célula. E ele não aceitou, rejeitou a minha proposta.
Mas, depois de 6 meses dessa decisão, eu apropriei-me também de uma orientação que ele me passou, que foi de abrir uma igreja. Nesse período, nós começamos uma célula na minha casa, e isso tem 2 anos. E hoje nós já estamos num espaço físico perto de Jabaquara. Nós já fizemos 4 encontros com Deus. A igreja tem uma bênção. Eu estou muito realizado, muito feliz mesmo, muito feliz mesmo. Me sinto muito livre no ministério. E há um tempo atrás, eu quero contar um testemunho aqui, nós fizemos um seminário de honra na Igreja Essência da Vida, do pastor Glauber, pastora Mara, pastora Meire, e o apóstolo Fábio foi ministrar lá. Enquanto ele estava ministrando, Deus falou ao meu coração, porque eu já tinha recebido uma promessa, eu e minha família, de uma bênção, de uma quantia em dinheiro. A quantia certinha para ir para Israel. E o apóstolo Fábio estava ministrando, e ele fez um ato profético, e nesse ato profético Deus falou comigo. Havia uma taça, havia uma mesa assim, muito linda, e nela havia uma taça com vinho. Ele pegou essa taça e jogou sobre a mesa. Eu nunca vi o apóstolo Fábio fazer um ato profético, pareceu Jesus metendo o pau, chute assim, mas foi uma coisa assim meio estranha. Parecia, partindo dele, ele pegou a taça e fez assim na mesa. E o vinho que escorreu formou uma taça, manchou o lençol, parecia o Santo Sudário. Você lavou, né? Não guardou, não, para ser uma relíquia, né? E Deus falou conosco. Daí o Senhor falou comigo assim: aquela semente que está para vir para a sua mão, semeia na vida do seu líder. Foi o meu Isaac. Durante muitos anos eu esperei um Isaac. Eu nunca havia recebido uma oferta daquele jeito, nunca. Então, para vocês terem uma ideia, eu fiquei vendo o cheque vindo. Quando ele chegou, ele bateu na mão e foi para o outro lado. Ele só fez assim, ó, e foi. Tchau. Um aceno com a mão direita e uma lágrima no olho esquerdo. Foi essa sensação, mas isso para mim foi um ato libertador, porque para pastor tradicional mexer com dinheiro é terrível. Falar em oferta, falar em dízimo era terrível. Tudo isso eu fui liberto desse amor ao dinheiro, desse medo, um problema de relacionamento muito forte com o dinheiro. Nunca fui assim desonesto, mas sempre fui avarento, né? Um medo de entregar. Fui muito ministrado nisso. Pobre e avarento é terrível. Quando o rico ele fala, eu tenho, mas um pobre, puxa vida. E aí, é porque ele também orou por uma quebra de palavra liberada sobre a minha vida, porque a primeira palavra profética que eu recebi foi o seguinte: você será pastor e pobre. Foi, é verdade. Eu fiquei tão feliz, porque naquela época a conotação de santidade era pobreza. Depois eu fui entender que era uma maldição. Recebi essa bênção. O casal de pastores que semeou essa semente nas nossas vidas, a minha família, Edna, meus filhos, trouxeram eles e eles entregaram. Quando minha família acabou de orar, Edna falou para ele: quero dizer uma coisa, essa semente não vai ficar conosco. Deus já ministrou o coração do apóstolo França para entregar na vida do nosso mentor. E é incrível como este casal ficou feliz pela nossa atitude. Falou: apóstolo, é por isso que eu te amo. Muito obrigado por esse gesto. E nós entregamos na vida do apóstolo Fábio, a apóstola Cláudia, e eu fiquei muito feliz, estava liberto, curado e restaurado. Eles oraram pelas nossas vidas. Eu sei que eles conhecem a nossa história, o quanto foi difícil, assim, penso, sabendo da nossa história, fazendo essa semeadura. A apóstola Cláudia compartilhou isso com Edna, minha esposa.
E agora, para a glória do Senhor Jesus Cristo, essa semente, ela triplicou. Porque ia somente eu para Israel. Hoje vai eu e Edna, minha esposa. E a mesma pessoa que semeou aquela semente nos deu um carro também. Então, eu estou extremamente feliz, não por isto, porque são evidências de que Deus, quando está na direção das nossas vidas, e que nós, quando nós nos submetemos a um comando dele, nós precisamos descansar. Eu sou muito xiita na questão daquilo que nós recebemos do Senhor. Eu sou dizimista, sou primiciador. Tudo que entra em casa, de tudo, até o que os nossos filhos dão. Quando os nossos filhos pagam as contas, minha esposa tira dízimo e primícia daquilo que eles nos dão. Os nossos filhos são primiciadores nas nossas vidas. A minha igreja, ela é dizimista e primiciadora na vida do meu apóstolo. Porque o que eu entendo é o seguinte: os dízimos são de quem? Do Senhor. Quando a minha igreja não dizima, eu entendo que eu sou o Senhor sobre a minha igreja. Então a igreja é minha. Eu exijo que os meus discípulos dizimem e primiciem, ou melhor, dizimem. Primícia é um ato de fé de quem acredita no Senhor e no princípio. Então, queridos, não retenha o dízimo dos dízimos. Eu tinha uma dificuldade muito grande disso, mas eu fui liberto. Deus ministrou o meu coração. E eu creio em Deus e creio na Bíblia. Então, os dízimos da minha igreja, eles são dizimados. O dízimo dos dízimos vem para a vida dos nossos pastores. Porque se eu não fizer isso, eu sou o Senhor da minha igreja. E os dízimos que entram na nossa igreja é do Senhor. Eu quero convidar, só para que eles venham à frente, só para honrá-los rapidamente, os meus pastores de aliança e pastora, por favor, venham aqui. Quero fazer como fez a apóstola Dulcineia, por gentileza, porque apóstolo Valente, por favor, todos venham aqui, nossa equipe. Muito obrigado, apóstolo Fábio, porque estes homens e mulheres, eles são teus discípulos, e eu vou dizer que está muito fácil cuidar deles, porque você faz a parte mais forte aqui, e eles têm um caráter excelente, testemunho excelente. Com exceção do pastor Hernani, a igreja de todos eles é maior do que a minha. Maior do que a minha. São pessoas que têm igreja aqui com 300 discípulos, 400. Né? Fizemos o apóstolo Valente. Tem quantas igrejas, apóstolo Valente? 8 igrejas, apóstolo Valente. Quando você viria, em tempos antigos, pastores se sujeitando a outros pastores, principalmente quando a igreja é menor. Né? Mas eles estão observando um princípio, né? Não uma imagem. Eles estão nos enviando para Israel e já está tudo pago, é isso? Tudo pago. Não fizeram prestação, nada. Houve uma decisão unânime na vida desses homens e nos abençoar. O apóstolo Valente, lá em Manaus, no dia da sua legitimação, quando ele estava preenchendo uma ficha para ir para Israel, Deus disse ao coração dele: primeiro o teu líder precisa ir. E quando ele compartilhou isso comigo, com o apóstolo Fábio, isso foi uma resposta de Deus ao meu coração. Eu tenho uma alegria muito grande de poder, de alguma forma, orar por vocês e ser a cobertura de vocês. Vocês facilitam demais o meu ministério e eu me sinto muito, muito honrado na vida de vocês. Por favor, apóstolo, quero te agradecer. O senhor está de parabéns. Está de parabéns mesmo, porque a única coisa que eu faço é ser um canal, né? Ser um canal. Tenho aproximado a nossa equipe de 12 aqui dos nossos eventos, né? A nossa equipe é uma equipe lindíssima, de pastores e pastoras curadíssimos, e é uma grande rede de relacionamentos e de suporte.
Se você está chegando para a visão, se você já está na visão, mas ainda existem algumas amarras, não tenha medo. Não tenha medo, porque é algo extraordinário. Obrigado, apóstolo. Deus abençoe. Da mesma forma como eu falei sobre os passos da visão, sendo simples, porém feitos com bastante zelo, né? Como apresentou a apóstola Dulcinea, a equipe dela, na questão das células, na questão dos processos, o encontro, a escola de líderes, o reencontro. Da mesma forma, uma coisa que tem trazido na nossa vida um grande resultado, a ponto de que lá no Sambódromo, a nossa regional era a maior de todas, é também esse trabalho de levantar gerações de pastores. Então, eu tenho, com muito amor, com muita alegria, recebo uma vez por mês, na minha casa, a equipe de 12 da regional, que está aqui, daqui a pouco eu vou apresentar a vocês. E peço para eles, passo o dia com eles, vamos à churrascaria, almoçamos, temos um tempo de comunhão, brincamos, damos risada, conversamos, contamos piada, né? Piada crente, tá? E depois nós vamos para casa, compartilhamos os testemunhos daquilo que Deus está fazendo na vida de cada um, damos orientações, instruções e ministramos uma palavra. E depois eu cobro deles, falo, por favor, em nome de Jesus, o que de graça recebestes, de graça dá. Então, reúnam com os discípulos de vocês, os 12 pastores que vocês cuidam. Se não são 12, ainda são 3, reúna com os 3. Se são 5, reúna com 5. Se são 7, reúna com 7. E se são 12, reúna com 12. E faça a mesma coisa que eu estou fazendo com vocês, faça com eles. E isso tem produzido um resultado tão tremendo, que os pastores que eles cuidam já estão fazendo isso também, com os pastores da terceira geração de pastores. Então, quero dar uma notícia, que o nosso templo novo, o templo da Igreja El Shaddai, ele está sendo preparado, é um lugar para 4.000 pessoas, para a gente poder ter um café de pastores, onde nós vamos ter 2 equipes de 1.728 pastores e 1.728 pastoras. Então, cada um de vocês forme a sua equipe de 12, amém? Todos os que estão aí, deem cobertura, socorram, ajudem, ensinem esses pastores novos a implementarem a visão, cuide deles, consolide-os e discipulem-os para que a gente tenha uma multidão de pastores, e isso vai representar um avivamento muito grande, uma bênção sobre todas as igrejas e um crescimento, uma multiplicação extraordinária na regional grande São Paulo e no estado de São Paulo, porque Deus não está só nos dando conquistas no estado, mas no Brasil e nas nações da terra. Amém? Nós vamos plantar mais uma igreja agora em Londres, a terceira igreja em Londres. I've been pastoring for a very long time. Eu tenho sido pastor por já um certo tempo. I gave up pastoring. I gave up pastoring. Ele desistiu de ser pastor. I got frustrated with pastoring. Ele acabou desistindo de ser pastor. Somebody out there that know what I'm talking about? Alguém sabe disso que eu estou dizendo, de desistir de ser pastor, de querer largar tudo? Você já pensou nisso? I think you must really have a great grace on your life to pastor. Você deve realmente ter uma grande graça na sua vida para ser pastor. Amen. Amém? And I got very dry from pastoring. I got very I left pastoring because I felt that I was not being all that God wanted me to be. Eu me sentia muito seco sendo pastor, e eu deixei de ser pastor porque eu achava que eu não era aquilo que Deus queria que eu fosse. In many ways I just felt like I was just doing gatherings. Você sabe, eu me sentia que eu apenas fazia ajuntamentos. And I left pastoring and I've been traveling for a long time. Eu deixei o pastorado e eu comecei a viajar por um longo tempo. I travel all over the world, preach all over the world. Eu preguei ao redor do mundo, em vários lugares. And I've been praying in my heart, I've been calling to God. Eu tinha no meu coração, eu dizia a Deus. And I'm saying, God, there must be something I can give your people.
Mas tem alguma coisa, Senhor Deus, que para dar para o seu povo. Not just having home cell and church on a Sunday and taking their money. Não ter apenas uma cela durante a semana, um culto no domingo e tirar o dinheiro das ovelhas. I said, God, there must be something more. Eu falava, Senhor, deve ter algo a mais. My wife and I, we just want to do what God called us to do. Eu e minha esposa apenas queríamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. We lost our hunger for the things of God. Nós perdemos esse desejo pelas coisas de I got Deus. very frustrated Nós ficamos muito frustrados as a pastor, as a minister of the gospel. como ministros do Evangelho, como I pastores. said, God, there's got to be something out there E eu falava, Deus, tem que haver algo mais. that I can impart to your people that are lost forever. Que vai trazer essas pessoas que vão ser perdidas para sempre. And I had, in my heart, although I left pastoring, No meu coração eu já tinha deixado o pastoreio. I knew God wanted me to get back into pastoring again. E eu sabia que Deus queria que eu voltasse a pastorear. And I said to the Lord that you need to put something in my heart to pastor. E eu falei a Deus, Deus, eu preciso que o Senhor ponha alguma coisa no meu coração para eu voltar a pastorear. Because I travel a lot. Porque eu viajo muito. I leave my wonderful wife at home. Eu deixo minha maravilhosa esposa em casa. Sometimes she travels with me. Algumas vezes ela viaja I comigo. got 4 beautiful sons. Eu tenho 4 lindos I filhos. sacrifice. Eu sacrifico. And I'm travel. Eu me sacrifico para viajar. I look behind me. Eu olho para trás de mim. No disciples. Eu não tenho discípulos. No fruit. Sem frutos. I travel and I win many people to Jesus. Eu viajo, eu levo muitas pessoas a I Jesus. see miracles. Eu vejo I milagres. see the prophetic word goes out, touches many lives. Eu vejo a palavra profética sendo liberada e tocando muitas vidas. But when I get home, Mas quando eu chego em casa, no fruit. eu olho e vejo nenhum fruto. And then I met Apostle Fabia, Então eu encontrei-me com o apóstolo Fábio, Apostle Paula, apóstolo Paulo. and they give me testimony about the M12. Então eles me deram testemunhos a respeito do M12. And it touched my heart so deep. E tocou meu coração tão profundamente. I have found the answer to my prayers. E aí eu encontrei a resposta para as minhas orações. I'm telling you, this has to go to the world. Eu tenho que dizer isso a vocês. O M12 tem que ir para o mundo. Amen. Amém? So get ready to move to Europe. Se prepare para se mudar para a Europa. Amen. We want to change Europe for Jesus. Nós queremos mudar a Europa para Jesus. We need your help, we need your support, we need your prayers. Nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos do seu suporte e das suas orações. I believe the M12, Eu acredito que o M12, one of the mottos for me, que é uma das remas para ele, preach the gospel to the ends of the earth. pregar o evangelho até o fim do mundo. Because God has now given us the strategy, He's given us the plan, He's given us the structure Deus está nos dando a estratégia, o plano, a estrutura for what God has for the world now. para o que o Deus tem para o mundo agora. So I'm very honored and blessed to be here, Eu sou muito honrado e abençoado por estar aqui, to be a disciple of Apostle Fabia, de ser discípulo do apóstolo Fábio, to be a disciple. I want the word disciple. de ser discípulo. Eu quero que a palavra discípulo, It's important for me to be called a disciple é importante para mim ser chamado de discípulo, because if I say I'm one of Apostle Fabia's apostles, porque se eu disser que eu He's sou 12. dos 12 do apóstolo Fábio, um dos apóstolos do apóstolo Fábio, then it puts me in a status. me coloca num status. I don't want status. Eu não quero status. I want to humble myself Eu quero me humilhar. so I can become a disciple, Então eu quero so ser I can be discípulo. teachable. Então eu posso ser ensinável. Because if you want to become a disciple, Porque se você quiser ser discípulo, you will allow people to speak into your life. você tem que deixar as pessoas falar A true com você. disciple of the Lord Jesus Christ Verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, will give up their life for Jesus. eles dariam a vida por Jesus. So we are all in this together Nós estamos nisso to juntos see the gospel of Jesus Christ being preached to the ends of the earth. para ver o evangelho de Jesus Cristo ser pregado aos confins da terra.
Amen. Amém? My wife wants to say. Minha esposa quer dizer alguma coisa? Good morning, afternoon, everybody. I only have one wife. Ele quer dizer para vocês que ele só tem uma esposa, tá? This is important because in Africa they can have many wives. Isso é importante porque na África, né, de onde eles são, lá pode ter várias esposas. I want to just share with you that we have traveled to many pastors and many churches in South Africa and many countries, but Ok, thank you. Nós temos viajado a muitos lugares, né? Visitamos muitas igrejas, conhecemos pastores, apóstolos ao redor do mundo. and we get many people saved. Nós levamos muitas pessoas a conhecer Jesus, a serem salvas. But then when we come back to that church, those churches again, Mas quando nós retornamos para essas igrejas que nós visitamos, those same people come to the front again and give their heart to Jesus. nós vemos as mesmas pessoas que na primeira visita entregaram a vida para Jesus e entregando a vida para Jesus de novo. So we look at each other and we say, something's wrong here. E aí nós olhamos um para o outro e dizemos, tem alguma coisa errada aqui. They're not discipling their people. Eles não estão discipulando esse povo. So we started to cry out to God for a discipleship structure, plan, E nós começamos a clamar ao Senhor por uma estrutura discipular. that we can help these pastors. Que nós possamos ajudar esses pastores. And from thinking about, and just to say that this, we believe this is what God has given us. This is the blessing. Nós cremos, primeiro eu queria dizer que nós cremos no discipulado. Cremos que isso é uma bênção de Deus. Amen. Going back to when we were pastoring the last church that we had Ok? Voltando ao tempo que nós pastoreávamos nossa igreja in England, na Inglaterra, I realized that the people in the kingdom are looking for a different way to have church. então nós percebemos que as pessoas na Inglaterra queriam uma nova forma de igreja. The people of God are looking they are hoping for a different way to have church, and they're thinking of different ways. How can we have church different? O povo de Deus na Inglaterra estão pensando, buscando uma maneira de ter uma estrutura diferente para a igreja. And so I believe this is the different way to have church. E eu acredito que o M12 é essa maneira diferente de fazer a igreja. Amen. Amém? God bless you. Deus te abençoe. We're now going back to London. Nós agora estamos retornando a Londres. We're going back to London to start a church from scratch. Nós iremos iniciar uma igreja do nada. We went on an encounter. Nós passamos pelo encontro com Deus. I like encounter. Eu gosto muito do encontro Because com when my Deus. wife give me problem, I send her encounter. Eu gosto muito do encontro com Deus, porque se a minha esposa me der problema, eu pego ela e envio de novo para o encontro. Encounter. Amen. Encontro, vai pro encontro. Amen. Amém? So Ela disse que quer enviar ele também. Se der we're problema. asking you to we're just asking you to Just a moment. One Moment. But in 6 months, come back. I take a relatory of you, In 6 months you take a relator. You ask you a relator, a report. Okay. dela, de como ele está se comportando. He will ask your wife about you. Have I changed? E se o relatório não for bom, eu vou mandar ele para o encontro de novo. Amen. I agree. Ele concorda. So pray for me. Amen. Então ore por mim. Amém. We love you. We thank God for you. Nós te amamos, nós agradecemos a Deus pela vida de vocês. This is a vision for the world. Essa é a visão para os confins da If, terra. if I felt like that as a pastor, Se eu me sinto assim como um pastor, there are thousands, hundreds of thousands of pastors that are waiting for this vision. se eu estou sentindo isso, centenas de milhares de pastores estão aguardando a visão.
There are many frustrated pastors out there. Existem muitos pastores frustrados lá fora. We've helped many pastors Nós ajudamos muitos to pastores not go out of ministry. a não deixar o ministério deles. Não Although I abandonar. never had the plan, Mas a gente não tinha o plano, but God gave me prophetic words for them. mas Deus nos deu palavras proféticas para entregar a I eles. prophesied to the dry bones. Eu profetizava sobre ossos secos. I encouraged them to Eu stay. encorajava eles a permanecerem no Evangelho. Because I traveled so much, Porque eu viajava muito. I met many pastors, hurt pastors, Eu via muitos pastores machucados, but feridos. now I can go back to them Mas agora eu posso voltar para eles with a proper structure and a vision. com uma visão estruturada, uma visão celular estruturada. Because this is a vision from the Lord. Porque esta é uma visão do Senhor. Amen. Amém? Praise God. Amen. Glória a Deus.